Bem, o tema é esse: arrependimento versus remorso, tristeza segundo Deus versus tristeza do mundo. Amém? Eu quero que, em primeiro lugar, você tenha a consciência. Não, em primeiro lugar, eu quero que você coloque muita atenção, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Porque senão não vai adiantar você ter vindo hoje aqui de nada. E eu quero que você não deixe nada absolutamente tirar a sua atenção. Tá certo, gente? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o momento da palavra é um momento que, de alguma forma, Deus vai falar com você. Deus vai falar ao teu coração. Então, se Deus vai falar, deixa eu ficar atento para ver o que Deus tem para mim, no nome do Senhor Jesus. Amém? Ora, primeira coisa, eu tenho que ter consciência da misericórdia de Deus. Deus disse assim, no livro de Isaías, capítulo 43, verso 25, se você puder ler junto comigo: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Diga isso: e dos teus pecados não me lembro. Olhem para mim, meus amados, você veja que isso é muito forte, muito forte. Deus esquece o pecado quando a consciência na pessoa, quando a pessoa se arrepende de fato, de verdade, do seu pecado, quando ela abandona verdadeiramente, ela não precisa mais ficar tocando naquele assunto com Deus. Amém, pessoal? Porque Deus diz o seguinte: meu filho, eu já esqueci, acabou. Amém? Não precisa daqui a um tempo você, poxa, Senhor, mas eu cometi aquele erro lá atrás, me desculpa de novo aí. Deus está dizendo: rapaz, eu não estou mais ligado nisso não, rapaz. Não estou preocupado com isso. Você já se arrependeu, já mudou, já se consertou. Estão entendendo? Sim ou não? Agora, é necessário haver duas coisas. Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz assim: isso aqui é necessário. Não basta eu ter consciência, poxa, Deus é misericordioso, Deus, Ele perdoa e Ele esquece o meu pecado. Não basta isso. Isso funciona para quem? Verso 13 do capítulo 28 de Provérbios: o que encobre as suas transgressões, jamais o quê? Jamais prosperará. Tem gente que a vida não adianta, ela não vai andar, ela não vai para frente, porque às vezes ela está escondendo alguma coisa. Se pergunta a ela: você está fazendo ou você fez? Ela tem a coragem de dizer: não, ela está escondendo. Não adianta, porque ela acaba ficando com o rabo preso com o diabo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Ela fica com o rabo preso. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas, o que está escrito? O que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se eu quero a misericórdia de Deus, é necessário duas coisas: confissão e abandono. Amém, pessoal? Abandono daquele pecado. Então eu confesso para Deus, eu me conserto com Deus e eu faço o quê? Eu abandono aquilo. Então, a primeira coisa é essa: eu devo ter consciência da misericórdia de Deus, que Deus é capaz de esquecer realmente os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas. E isso não é conversa fiada, está na palavra de Deus. Estou mostrando a Bíblia Sagrada para você. Deus quem está dizendo: eu me esqueço, acabou, não toca mais no assunto, esquece. Você sabe que às vezes Deus já perdoou a pessoa e a pessoa que não se perdoou ainda. É ou não é verdade? Às vezes a pessoa que não se perdoou, mas Deus já perdoou, já esqueceu. Enfim, desperta, por favor. Olha para mim, pessoal, por favor, em nome de Jesus.
Não deixa o teu pensamento viajar, não. Se concentra, fica focado no que você está ouvindo, porque é de Deus para a tua vida. Amém, gente? Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Então, primeiro, eu tenho que ter consciência da misericórdia de Deus e estar disposto a confessar e abandonar. Segunda coisa que é necessário, existem pessoas que elas, às vezes, querem se aproveitar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para ela viver deliberadamente no erro. Veja o que diz o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 13, Gálatas 5,13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, ou seja, fostes chamados para liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então ele está falando isso, o Espírito Santo fala disso, porque ele já sabe que há pessoas assim. Não, mas Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Está escrito que a misericórdia de Deus é infinita. Então Deus perdoa sempre. Então não tem problema, eu peco aqui e depois continuo pecando, continuo fazendo e tal, não tem problema nenhum. É isso que ele está dizendo. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Amém, pessoal? Ou seja, tem que haver sinceridade. Eu confesso e eu abandono aquilo, não é continuar fazendo. Bem, tendo esta consciência, agora eu quero entrar exatamente no assunto que eu falei para você, que é o tema da mensagem de hoje. Arrependimento versus o quê? Remorso. Tristeza segundo Deus versus tristeza do mundo. Vejamos o que diz aí 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. 2 Coríntios 7, 10. Muito forte isso. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Continuando diz: mas a tristeza da onde? Do mundo produz morte. Eu quero toda a igreja lendo comigo em voz alta. Quem estiver sem a Bíblia, está aqui no telão. Esse é o versículo chave da nossa mensagem de hoje. Vamos ler juntos. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas dá para você entender? Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Há uma diferença entre arrependimento e remorso. A tristeza de Deus, que nasce dentro do ser humano, e a tristeza do mundo. A tristeza de Deus, quando nasce dentro da pessoa, quando o próprio Deus faz gerar isso dentro da pessoa, a tristeza segundo Deus é a que produz o arrependimento, que vai trazer salvação a essa pessoa. A tristeza segundo o mundo, ela produz morte. O arrependimento é diferente do remorso. O arrependimento impulsiona a pessoa a Deus. O remorso leva a pessoa ao diabo. O arrependimento traz uma tristeza. A tristeza segundo Deus nasce dentro da pessoa quando ela erra, quando ela falha, mas junto com essa tristeza vem o desejo de mudar.
o desejo de se consertar. Amém, pessoal? O desejo, ela quer mudar, porque ela tem consciência de que está desagradando a Deus. O arrependimento, diferentemente do remorso, leva a pessoa a uma mudança de opinião concernente ao pecado e a uma mudança de atitude também, de postura. Amém? Já o remorso não. O remorso faz com que a pessoa, simplesmente por um breve tempo, ela sinta-se chateada consigo mesma, mas ela não muda a sua maneira de pensar concernente ao seu pecado. Ela continua pensando da mesma forma que ela pensava. Não, é assim mesmo, não sou só eu que cometo, enfim, um monte de gente comete também. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? É isso que acontece. O arrependimento, diferentemente do remorso, o arrependimento leva a pessoa à vida, o remorso leva a pessoa à morte. Eu vou dar 2 exemplos para você. Uma pessoa que nasceu dentro dela a tristeza de Deus, que produziu arrependimento, e uma segunda pessoa que nasceu dentro dela a tristeza do mundo, que a levou à morte. O primeiro exemplo que eu quero dar é o de Pedro. Você se lembra de Pedro, que havia garantido para Jesus que jamais o negaria? Pedro afirmou com veemência, disse para Jesus: ainda que eu tenha que morrer contigo, jamais eu vou te negar. E Pedro, quando se viu pressionado pelas circunstâncias, quando Jesus fora preso, Pedro nega Jesus. Quantas vezes a igreja pode me dizer? Ah, também eu dei a cola, já fiz assim. Poxa, brincadeira, hein? Pedro negou Jesus quantas vezes, pessoal? 3 vezes. Antes que o galo cantasse. Você estava com Jesus. Pedro diz: eu não sei o que você está falando, rapaz. Não conheço esse homem, não. Daqui a pouco a pessoa fala para todo mundo: isso aqui também estava com Jesus. Aí Pedro chega ao ponto de jurar: não, eu juro que eu não conheço esse homem. E daqui a pouco a multidão se levanta, falando: não, você estava com ele assim, com ele sim, porque até o teu modo de falar te denuncia. Poxa, é óbvio que você estava com ele. E Pedro chega a esbravejar, a amaldiçoar, a espraguejar a si mesmo, se ele estivesse mentindo e dizendo: não, eu não conheço esse homem. E o galo canta. Pedro nega Jesus quantas vezes? 3 vezes. E se você ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do versículo 69 em diante, você encontra isso. Pedro negando Jesus as 3 vezes. E no capítulo 26, no versículo 75, Pedro, a Bíblia diz que ele chora amargamente. Ou seja, ele percebeu que havia pecado, ele percebeu que havia errado, ele percebeu que havia traído Jesus 3 vezes. Quando ele caiu em si, com respeito à sua atitude, o que Pedro faz, pessoal? Chora amargamente e se arrepende daquilo. Que tristeza foi essa que nasceu dentro de Pedro? Segundo o mundo ou segundo Deus? Segundo Deus. É a tristeza que Paulo está falando. A tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. Então Pedro chora amargamente porque ele se arrepende daquilo, se arrependeu de ter feito aquilo, de ter cometido aquilo. E qual foi o resultado disso? Vida, porque Jesus lhe deu a oportunidade. Amém? Jesus lhe deu a oportunidade, Jesus lhe deu a chance novamente. E você se lembra no Evangelho de João, capítulo 21, depois tenha curiosidade, leia o capítulo todo. Jesus se depara com Pedro e pergunta a Pedro:
se ele o amava, e pergunta quantas vezes? 3 vezes. Eu já falei isso uma vez, falava um dia desse com algumas pessoas aqui na igreja. Eu orava a Deus um dia, pedindo a Deus que me desse uma resposta concernente a isso. Por que Jesus perguntara a Pedro: Pedro, tu me amas 3 vezes? Por que 3 vezes? E Pedro dizia para Jesus: Senhor, é claro que eu te amo. Jesus dizia a ele: então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta a 2ª vez e 3ª, e Pedro responde positivamente, é óbvio que o amava, e Jesus completa falando, bem dizer, a mesma coisa diante: então cuida dos meus rebanhos, das minhas ovelhas. Por que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes? Por que 3 vezes? Pedro não negou a Jesus 3 vezes? Ué, mas o que quer dizer isso, bicho? Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Quer dizer o seguinte: guarda isso para a tua vida, isso serve para mim, serve para você, para todos nós. Jesus quer saber o seguinte, em outras palavras, Jesus estava perguntando a Pedro e querendo mostrar para cada um de nós o seguinte: vem cá, a mesma disposição que você teve para errar é a mesma que você vai ter para acertar? A mesma disposição que você teve para fazer a coisa errada, para esbravejar lá, diante de todo mundo que não me conhecia, é a mesma disposição que você vai ter para esbravejar, para me defender? Para falar a respeito de mim? Amém, pessoal? Mas, bicho, não estou entendendo, eu explico para você. A pessoa era incrédula, só um exemplo, servia aos demônios, ela não media esforços, não media sacrifícios. O pai de santo dizia: meia-noite lá no cemitério, e meia-noite lá dentro do cemitério, ainda que tivesse que pular o muro, lá ela estava. Não tinha hora, não tinha tempo ruim, não tinha nada. Ela de repente estava de acordo com o mundo, saindo para as baladas da vida, as gandaias da vida, e não tinha hora, não tinha tempo ruim, era de noite, era perigoso, enfim, e chegava de madrugada em casa, não tinha problema. Aí essa pessoa vem para a casa de Deus, e ela começa a dizer: Senhor Jesus, eu te amo, eu te adoro, mas ela não tem a mesma disposição que tinha para fazer as coisas erradas. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Agora, não dá. Agora, eu estou cansado. Agora, não, é muito tarde. Agora, não, eu não posso, eu estou em aperto financeiro. Por isso que eu não dou oferta, por isso que eu não devolvo o dízimo. Por isso Jesus pergunta: você me ama? 3 vezes. Não, eu te amo. Não, eu quero saber se você vai ter a mesma disposição. Amém, pessoal? Porque se para fazer a coisa errada não tinha hora, não tinha tempo ruim, por que para Jesus hoje é mais fácil dizer: Jesus entende? Foi a conversa que a serpente jogou para cima da mulher lá no jardim. A primeira pessoa, ou a primeira criatura a utilizar do termo Deus sabe, foi quem? O diabo, lá no jardim do Éden. Quando a mulher falou: não, nós não podemos comer desse fruto, não podemos não. A serpente diz: mulher, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ficar igual a eles, vocês vão ser sabedor do bem e do mal. Esse negócio de Deus sabe, toma cuidado. Deus sabe que eu não posso. Deus sabe que eu não posso fazer esse esforço. Deus sabe que não dá para eu fazer isso. Toma cuidado, porque de repente, quando incrédulo, dava, né? Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Para o mundo dava. Para o mundo dava. Então Jesus pergunta 3 vezes. Não negou 3 vezes? Quero saber. 3 vezes eu pergunto. Porque houve arrependimento em Pedro, aquela
tristeza que foi segundo Deus, que nasceu dentro dele, produziu arrependimento sincero, e o resultado foi a sua salvação. Digam graças a Deus. Amém. Houve salvação para Pedro. Houve salvação. E a tristeza, segundo o mundo, que traz remorso. Depois, tendo você a curiosidade, Mateus capítulo 27, você vê a respeito de Judas. Você vai ler o texto nos versículos 1, 2, 3, e você vai encontrar ali, falando, aí você continua lendo, até o final, até a conclusão, até o versículo 7. No verso 3, a Bíblia diz que Judas foi tomado, vendo que Jesus fora condenado, Judas foi tomado por remorso. Remorso. Ou seja, ele ficou triste ao extremo com o que aconteceu, mas aquela tristeza não produziu arrependimento, porque foi a tristeza da onde? Do mundo, que gera morte. Judas não se arrependeu do que fez. A Bíblia diz que ele foi tomado por um remorso. Então ele, cheio de remorso, ou seja, com raiva de si mesmo pelo que ele acabara de fazer ao Senhor Jesus, ele vai ao encontro daqueles a quem ele vendeu a Jesus, devolve as moedas e vai se matar, e vai se suicidar. O remorso traz morte, o arrependimento traz vida. Amém? O remorso é o seguinte: a pessoa faz, olha para mim, ela erra, mas daqui a um tempo ela vai fazer de novo, ela vai continuar fazendo, porque ela foi tomada apenas por um remorso, só remorso. Ela por um breve tempo ficou chateada consigo, ela sabe que errou, ela sabe que está errado, mas o remorso é assim, é só por um tempo, ela fica chateada consigo mesma, daqui a pouco ela vai fazer de novo. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? É remorso. A tristeza que nasceu dentro dela não produziu arrependimento, produziu apenas remorso, porque é a tristeza do mundo. A tristeza que nasceu dentro do coração de Pedro foi a tristeza que vem de Deus, que produziu arrependimento. Se arrependeu e Jesus lhe deu a chance, e Pedro serviu a Jesus, foi cheio do Espírito Santo. Amém? Jesus não ficou condenando ele, não, acabou, já era, nada disso. Jesus só queria saber: você vai ter a disposição para demonstrar esse amor para comigo? Sim, Senhor. Então vamos em frente. Então vem e segue-me. Jesus fala isso com Pedro. Então vem e segue-me. Vamos embora. Amém, gente? Então, se você se mostrar disposto a fazer para Deus, Jesus vai dizer o mesmo para você: meu filho, vem e segue-me. Mas se houver apenas remorso dentro de você, ou você de tempo em tempo vai estar fazendo, ou você vai ser aquela pessoa que, como muitos, já que eu errei mesmo, já que eu errei, então vou me entregar mesmo, vou me entregar ao erro logo, vou continuar fazendo a coisa errada mesmo, porque já que eu errei, já que eu falhei, pois. Então aquela tristeza foi do mundo, que trouxe só remorso dentro da pessoa. Quem está entendendo, por favor? Quem compreende a palavra? Está claro? Sim ou não? Em nome de Jesus, você tem nessa manhã a oportunidade de se consertar. Não terminou a palavra não, mas se você diz: bispo, eu entendi até então, entendi perfeitamente, e eu recebo essa palavra de Deus para a minha vida, eu quero abraçar a chance que Deus está me dando nessa manhã. Fique de pé no seu lugar, não saia do seu lugar, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Fiquem de pé, se você entende a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus.
Por gentileza, eu peço. E coloque atenção aqui em mim. Fixe os seus olhos em mim. Abrace nessa manhã, toda a igreja, coloque atenção. Abrace nessa manhã a chance que Deus está dando a você de um conserto, de um recomeço. De repente, todos os votos que você fez com Deus, você quebrou. Tudo que você falou para Deus que ia fazer, você não fez. Então se conserte. Se conserte. Para que o espírito do remorso não tome conta de você. Que de repente isso já aconteceu. Você até reconheceu, poxa, realmente eu prometi a Deus que ia fazer, eu até me batizei nas águas, falei que ia pegar firme, nem peguei. Você tem uma pendência com Deus. Ou você se conserta e Jesus vai dizer, vem. Ou então o espírito do remorso, que é o espírito do mundo, é que vai dizer para você, vem. Isso é verdadeiro, pessoal. Então se conserte com Deus, renove teus votos com Deus, tua aliança de vida com Deus. Aproveite a oportunidade de consertar coisas de repente no teu relacionamento, no teu casamento. Recomeça. Peça perdão. Conversa com teu esposo, conversa com tua esposa. Seja humilde. A Bíblia diz que a humildade precede a honra, ou seja, vem antes da honra. Se eu quero ser honrado, eu devo ser humilde. Por que a pessoa às vezes não consegue conversar com a outra? Porque ela vai cheia de razão. Não, vamos conversar, mas quem tem razão sou eu. Ela não está pronta para ouvir. Ouça também. A Bíblia diz, esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Mas a pessoa às vezes só quer falar. Você já viu aquela pessoa que diz assim, não, vamos dialogar, mas não é diálogo, é monólogo, porque só ela fala. Só ela que fala. Peraí, ouça. Porque quem está de fora de repente está vendo o que você não consegue ver. Amém, pessoal? Mas para isso é necessário humildade, para reconhecer. Conserta. De repente você está percebendo que no seu casamento você aos poucos está jogando ele fora. Antes sua esposa tinha prazer de estar mais perto de você, agora nem tanto. Você percebe que ela não tem mais o mesmo prazer que tinha de estar ao seu lado. De repente você, mulher, percebe que seu marido prefere estar fora de casa. Você diz, poxa, antes ele queria tanto estar perto de mim, agora não quer mais, porque de repente ele não está aguentando mais você. Por causa de atitudes suas. Então é uma questão de às vezes olhar, de conversar, de sentar, pedir perdão ou liberar perdão. Amém? De repente dentro da igreja, alguém que fez algo contra você, ou você fez contra ela, é só ser humilde para reconhecer e consertar e recomeçar. Amém, pessoal? Então estou falando com Deus acima de tudo e com as pessoas também. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, com a família. Abrace a chance de encerrar esse ano bem com Deus. Amém, pessoal? Bem consigo mesmo. Não estamos chegando ao final do ano, sim ou não? Então hoje será a última Santa Ceia dentro de 2014. Então um dia para você consertar, para você reconciliar-se com Deus e com quem você acha que precisa reconciliar-se. Está claro o que eu estou falando, em nome de Jesus? Sim ou não? A palavra ficou clara também, pessoal? Não permita que em você nasça remorso, tristeza segundo o mundo. Essa vai te matar. E sim, aquela tristeza que leva você a não querer mais desagradar a Deus. Amém? Essa é a tristeza segundo Deus.
poxa, eu não quero mais desagradar a Deus. Eu vou buscar em Deus força, eu vou buscar nele ajuda. Eu vou estar mais na casa de Deus para eu poder ouvir mais da palavra dele, para eu me fortalecer, para eu ter condições de fazer. Porque de repente você é sincero, você até não quer mais fazer, mas não consegue. Mas por quê? Porque você está se alimentando um pouco das coisas de Deus. Então se alimente mais. Só vai ajudar você. Graças a Deus, pessoal.